Oi, pessoal, voltamos para o nosso terceiro e último encontro antes da conclusão. E olha só que interessante, nós vimos uma parte bastante operacional da questão da gestão, e agora a gente vem para um terceiro elemento, numa comparação, né, das modalidades, dos tipos específicos ali de ensino e de educação, e aí a gente vem para uma parte um pouco mais teórica, mais pedagógica. Então vamos lá. Nesse momento, nós vamos falar sobre a gestão e o papel do professor e do estudante nos ensinos presencial, híbrido e a educação não presencial. Né? Para que a gente possa trabalhar com essa questão, eu trago aqui para vocês uma espécie de junção desses três para que a gente possa discutir. Então, veja. O que caracteriza o ensino presencial? O ensino presencial é aquele ensino em que nós, a grande maioria de nós, fomos forjados, fomos formados, né? É um ensino onde existe um local físico, os docentes e os discentes estão em sala de aula, e aí até eu coloquei uma pergunta ali, porque assim, não sempre em sala de aula, né? A gente já tinha as aulas passeios, a gente já tinha as visitas, a gente já tinha a ideia, muitas vezes, de tirar o estudante da sala de aula, levar para o laboratório, para outras atividades, mas entenda-se sala de aula, o espaço ali de encontro entre docentes e discentes. Nós temos a sua grande essência, principalmente na educação básica, e aí para isso existe data, hora e local, né? Então é uma junção de elementos ali muito presentes no ensino presencial e que são fundamentais e que são essenciais aí para que a gente possa conduzir o processo de ensino-aprendizagem nessa visão do ensino presencial. Nós temos também, como modalidade, a educação à distância, né? Então, ela caracteriza-se pelo quê? Uso de tecnologia digital, né? E aí é importante que a gente frise que é tecnologia digital, porque a gente depende de um computador, a gente depende de um tablet, a gente depende de um celular, a gente depende de uma plataforma, né? Flexibilidade e autonomia, por quê? Porque tem aulas assíncronas, mesmo as aulas síncronas, elas são gravadas e ficam à disposição. Então, a estudante, o estudante, ele pode, né, utilizar, ver a aula de acordo com a sua disponibilidade, o uso de um ambiente virtual de aprendizagem, de um AVA que a gente fala, seja qualquer um deles, mas ali é como se fosse a sala de aula, como se fosse, né, onde tem o conteúdo, onde tem as avaliações, onde tem as aulas, né? E dentro desse espaço, né, nosso estudante trabalha, atua, pesquisa, busca, traz informações. Isso leva a uma democratização da formação, porque ela atende ou potencializa o atendimento para várias pessoas, dependendo do horário que trabalham. As pessoas que trabalham à noite, por exemplo, né? Como é que fazem para estudar? Como é que fazem? Então, tudo isso acaba trazendo potencializações sociais que fazem com que haja uma democratização nessa formação. E a ênfase ainda é no ensino superior e na educação profissional. Tá? Nós temos também o ensino híbrido. O que é esse ensino híbrido? É uma mistura dessas duas, do ensino presencial e do ensino à distância. Então, isso ocorre uma personalização do ensino, né? A gente consegue dar possibilidade para o aluno, para a característica, ele sabe que ele vai poder ter um espaço físico também, onde ele vai tirar as suas dúvidas. E por que é importante a gente falar isso, né? É uma combinação de atividades, né? Atividades presenciais e atividades à distância, e trabalha também com o uso de metodologias ativas. Mas o que é importante a gente saber? Que cada um dessas modalidades, desse tipo de ensino, ele é extremamente importante, ele é extremamente fundamental. Para quê? Para que ele atenda um maior número possível de pessoas que buscam, né, o ensino, que buscam uma formação. Nós tivemos a experiência agora, durante a pandemia, do ensino não presencial. E por que a gente chama de ensino não presencial? Porque a modalidade de ensino à distância, ela tem características e legislação própria, né? Que envolve, inclusive, o ensino híbrido. Então, o ensino híbrido, quando a gente fala da parte da legislação, ele está vinculado à educação
à distância. Já o ensino presencial, ele tem uma legislação própria e que, devido às necessidades da pandemia, né, que nós, desde março de 2020, aconteceram, nós tivemos que fazer uma adequação pedagógica, metodológica daquele ensino presencial, usando, né, as ferramentas digitais. Mas ele não se caracteriza como um ensino à distância, ele é um ensino que a gente chamou de não presencial. E aí nós, como professoras e como professores, enfrentamos muitas, muitos obstáculos que foram superados e outros que ainda precisam e que se tornaram realidade, né? Então, por exemplo, a inclusão digital, a gente viu quantos alunos muitas vezes tiveram que estar andando para poder pegar sinal, não tinham acesso à internet e etc. Em compensação também, nós, né, grande parte de nós nos desacomodamos e fomos mexer com o computador, fomos mexer com plataformas, isso nos ajudou. Então, esse ensino presencial fez com que a gente saísse muitas vezes de um comodismo, que era um comodismo porque as nossas atividades exigiam, né, não potencializavam o uso de tecnologias, e tivemos que nos adaptar à tecnologia, gravar e etc. E foi legal para a gente viver essa experiência e ter aí bastante material para refletir sobre a educação agora nesse momento. As metodologias ativas que nós falamos e que existem várias, né? Elas, né, existe a sala de aula invertida, existem as rotações, então assim, nós trouxemos aqui uma essência do que uma metodologia ativa deve propiciar no processo ensino-aprendizagem e principalmente para nossos e nossas estudantes. Então ele deve dar muito mais autonomia, o estudante centrado como protagonista da sua própria formação, né? Há uma participação e um protagonismo com observação da realidade, então a gente traz questões para que os estudantes e as estudantes reflitam e que sejam pertinentes, não pode estar uma coisa distante, tem que ser uma coisa do dia a dia, né? Dos nossos alunos, das nossas alunas, para que aquilo seja, eles se sintam provocados a trabalhar. Então, eles vão atuar, saber fazer e aprender fazendo. Então, precisa existir não só o conhecimento científico teorizado, mas tem que ter atitudes também, tem que ter ações práticas para que o aluno coloque o conhecimento que ele está tendo já em prática, né? Para isso, ele precisa ser provocado. Para isso, tem que ter afetividade aos estudantes, mas não a afetividade no sentido do acolhimento, do carinho, do afeto. Não, afetividade no sentido de afetar, de provocar aquele aluno, de fazer, de mostrar para ele que é importante aquele conhecimento para o dia a dia, para a vida pessoal, para a vida profissional, para a formação dele enquanto profissional e enquanto gente. Para isso, a gente tem que trabalhar com problematizações e tomadas de decisões, tem que colocar questionamentos, e tudo isso deve levar ao quê? À aprendizagem significativa, que é fundamental. A aprendizagem significativa, ela é de extrema importância, ou seja, nosso estudante, ele precisa perceber significado naquele conteúdo. E é a nossa provocação, a nossa afetividade que vai dar essa significância ao conteúdo que ele está aprendendo. É importante a gente falar também das tendências pedagógicas que nós tivemos, né? Porque muitas delas ainda se fazem presentes no nosso dia a dia, na essência da escola, e daí futuramente, no próximo slide, a gente vai falar das relações de hoje. Então, quando a gente fala de uma escola, do ensino tradicional, a gente está falando lá da educação no século XIX, a gente está falando de uma educação para todos, mas sem qualidades, porque quanto mais gente na escola para poder alfabetizar era melhor, mas isso não era pensado de uma qualidade, então o alfabetismo era muito comum, né? Era uma escola positivista, uma escola que precisava ser comprovado tudo na sua essência, era uma escola potencializada e centrada no professor, o detentor do conhecimento era o professor, a disciplina era rígida, a sala tinha que estar em silêncio absoluto, né, para que o professor pudesse ter voz, né? Isso muda com a escola nova, então a escola nova vem para ressignificar esse momento.
né? Então, ele traz uma renovação, ele traz o papel do estudante como central, né? O respeito às aprendizagens trazidas para que isso possa daí ser potencializado. As teorias de aprendizagem, né, da psicologia da educação nos mostram isso. Trabalha com uma valorização da pesquisa, né, da provocação, do método científico, né, da tese, antítese, síntese, né, trabalha com trabalhos em grupos, são potencializados, a disciplina já é negociada, aquele silêncio rígido já deixa de existir, já há um debate, já há uma discussão na escola, né? E também temos a escola da pedagogia tecnicista, que tem a fábrica como modelo, né? Uma formação em massa, uma formação em produções em série, né? Muito processo e muito método, aquela questão muito básica de começar a aula, ter um objetivo a atingir, passar por o desenvolvimento, chegar na avaliação. Então, enfim, era mecanicizado, né? Era um autoritarismo, era o professor o que estava centrado naquele momento era o material didático, ele era o potencial. Então, lá atrás nós tivemos o professor, o aluno, e aqui vinha o material, era o material que fazia o processo de aprendizagem funcionar. Então, hoje em dia nós usamos uma mistura de um pouquinho de cada, essas coisas não deixaram de acontecer, elas ainda acontecem, né? Essas tendências acontecem no nosso dia a dia, mas há um importante elemento na relação nossa que muda, pensando no ensino presencial, pensando no ensino à distância, pensando no ensino híbrido e pensando no ensino não presencial. Então, as nossas relações hoje, elas acontecem de uma maneira diferenciada nesse processo, né? Então, o professor, ele é um mediador, ele deve mediar o quê? O conhecimento e os estudantes. Tanto é que eu deixei o E em maiúsculo ali, para que a gente veja que essa mediação é do professor, para que o conhecimento dos estudantes possam interar-se um com o outro, né? E isso possa ser socializado. Há uma atuação flexível e pedagógica instigante, né, no sentido de a gente trazer à realidade a necessidade dos alunos, claro, seguindo um conteúdo, seguindo uma programação, mas podendo ser flexível. Se o aluno traz, nós vamos ter um assunto que seria trabalhado lá na frente, e os alunos trazem essa percepção, essa problematização, a gente tem que rever a nossa programação, né? É uma escola pedagógica democrática, onde não é a vontade do professor em pensar o conteúdo que vai ser socializado, mas em ver qual é a necessidade dos alunos naquele momento. Tem que ter uma relação de parceria, de compreensão, de dialogicidade. Sempre tenho dificuldade de falar isso, gente, né? Mas o diálogo é fundamental, a interação. O sujeito ativo do processo, né? Esse estudante, essa estudante, ela é uma pesquisadora, ela é autônoma, ela é a protagonista, mas ela não está sozinha. Sempre tem o porto seguro, que é o professor, que é quem vai estar fazendo essa mediação, como a gente disse, entre os socorros pedagógicos que os estudantes precisam e o conhecimento que o professor vai ali dominar, e se não conhecer, ele vai buscar, ele também vai ser pesquisador, e ele vai trazer para a discussão. E aí surge, né, tem surgido, e tem várias pesquisas novas trazendo aí, que o professor, a professora hoje em dia, ele é também uma espécie de mentor de projetos de vida pessoal e acadêmica dos estudantes. Os nossos estudantes, os nossos queridos alunos, nos buscam para discutir sua vida profissional, sua vida pessoal, seu futuro, e isso é um papel da educação também, né? É transformar o cidadão num profissional onde ele se sinta pleno, com capacidades, competências para poder desenvolver a sua atuação. Os profissionais da educação à distância, né? Eles devem atuar com qualidade e serem especialistas, devem dominar toda a parte de conhecimento e a parte de operacionalização, tem que ter um domínio e clareza da proposta pedagógica, porque cada curso, cada escola, cada modalidade, cada tipo vai ser, né, uma proposta pedagógica diferenciada, então tem que ter esse domínio. Não há como, na educação em distância, a gente não ter uma equipe multiprofissional, onde autores de conteúdo vão trabalhar, pedagogos especialistas vão interagir, vão discutir esse material, vão trazer a maior forma didatizada de como trazer esse conteúdo para o espaço virtual, né? Os professores tutores, os professores presenciais, no caso de ensino híbrido. Então, é uma equipe multiprofissional. O professor tutor é também um orientador, um mentor, dentro daquilo que a gente já viu no slide anterior, e os estudantes, eles são
eles trabalham com autogestão. São eles que vão verificar essa capacidade, essa disponibilidade dele em relação ao conteúdo e à plataforma. Então, os profissionais de educação à distância precisam entender que devem trabalhar com essas percepções e com essa complexidade própria da educação à distância. E para nós finalizarmos, eu trouxe aqui duas figuras para a gente pensar assim. A educação como uma árvore forte, sedimentada, da forma como nós víamos e como nós, né, a maioria de nós fomos educados, fomos formados, que é o ensino presencial, né, sedimentado, mas também surge a educação à distância, né, a educação não presencial como uma árvore fruto daquela que nasce com toda a sua riqueza e que está já tomando espaços grandes, espaços maiores, e que está aí como presente, né, na nossa possibilidade de ser lá na frente, talvez, a modalidade que tenha maior número de estudantes matriculados e matriculados. Espero que vocês tenham gostado. O que a gente tinha para comentar, para falar com vocês, para socializar, era isso. E bons estudos, e a gente se vê na conclusão. Um grande abraço para vocês.